Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre treinamento online. Quando ele é aplicável, quais as vantagens e desvantagens, quando é possível dar um treinamento online. Eu vou falar especificamente de treinamentos na área de segurança do trabalho e medicina ocupacional, que é a minha área de atuação. O meu nome é Luciana Verrone, eu sou engenheira de segurança responsável pela área técnica na empresa Engemed. A Engemed atua há mais de 30 anos no mercado e apresenta soluções integradas no trabalho. É especialista em bem-estar no ambiente de trabalho. Para a área de segurança do trabalho, a norma regulamentadora número 1, que foi regulamentada pela Portaria 3214 de 1978 e atualizada em 30 de julho de 2019 pela Portaria 915, traz as definições de quando tem que ser feito um treinamento, como ele deve ser feito. O item 1.6.1 define que o empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs, ou seja, carga horária, prazo de realização, se tem que renovar, se tem que ter reciclagem, tudo isso é definido na NR específica. Posso dar um exemplo para vocês, que seria a NR 35, que é específica de trabalho em altura. Então, nesta NR, a gente tem definido qual a carga horária, que deve ser feito na admissão e regularmente em qual prazo. Então, tudo isso a gente busca em cada norma regulamentadora específica. Existem casos, como a NR 6, que é de equipamentos de proteção, que não define carga horária. E também não define qual a periodicidade de realização dos treinamentos, mas aí vai do conhecimento técnico e do bom senso de quem for responsável por esse treinamento para definir carga horária, por exemplo, tá? Para definir quando que é necessário refazer esse treinamento. Então fica também a critério técnico, certo? O conteúdo programático também é definido nas normas regulamentadoras. Então, o que a NR1 diz? Busque na NR específica, na norma regulamentadora específica, qual o treinamento e como você deve desenvolvê-lo, certo? Um item importante que a NR1 trouxe nessa atualização recente, que você pode aproveitar conteúdos de treinamento na mesma organização ou entre organizações. O que isso significa? Que se o funcionário fez um treinamento há um tempo, você pode validar esse conteúdo e utilizar novamente. Então, você não precisa retreinar esse funcionário exatamente com o mesmo conteúdo dado anteriormente. Mas claro que aí tem algumas definições específicas, tá? O conteúdo e a carga horária do treinamento já ministrado, ele tem que estar adequado com a realidade de agora. Então, não adianta você ter um funcionário, por exemplo, que vai realizar trabalho com eletricidade em um sistema elétrico de potência e ele foi treinado para um sistema simples de potência. Tá? Então, a gente precisa adequar o conteúdo para ver se a gente pode reaproveitar esse conteúdo ou não. Certo? E a carga horária também é importante que tenha sido cumprida no primeiro treinamento. Então, a gente tem que ver se realmente o que ele teve de treinamento é o que ele vai utilizar agora, tá? E também, se ele foi realizado no prazo definido pela NR, então, se essa NR diz que a reciclagem é de 2 anos, eu não posso ter tido um treinamento há mais de 2 anos e reutilizar esse conteúdo. Aí ele vai ter que ser treinado novamente. E se não tiver definição de prazo na norma regulamentadora, então aí ele tem que ter sido treinado há menos de 2 anos. Essa validação tem que ser feita por um profissional da área de segurança habilitado para isso. Ou, se não for da área de segurança, por exemplo, um engenheiro eletricista que deu um treinamento de NR10, ele pode também validar esse tipo de conteúdo. E aí, tem que emitir um certificado novo com essa validação, dizendo reaproveitei ou foi reaproveitado o conteúdo da data X, tá? E a data do treinamento passa a ser aquela data anterior, não a atual, porque senão a gente vai passar do período ali de reciclagem que é aceito pela norma regulamentadora, ok? Isso eu tô falando assim, dando uma visão geral dos treinamentos como um todo da área de segurança do trabalho e medicina ocupacional.
mas eu vou falar com vocês sobre treinamento online, que foi o nosso tema escolhido. Então, os treinamentos à distância ou online, eles podem ser realizados desde que atendam a requisitos definidos nas normas regulamentadoras e com alguns requisitos operacionais ou tecnológicos e administrativos específicos. Isso veio na nova redação da NR1. Então, ela permite, agora a legislação permite, que a gente dê treinamentos online ou à distância. Antigamente a gente não tinha essa permissão muito explícita, né? Então ia meio do que cada um queria oferecer, do que cada um entendia como correto ou não, e agora a NR define isso, pode fazer. Só que a gente tem alguns requisitos aí para seguir. Então, um dos requisitos específicos é que a norma regulamentadora permita aquele tipo de treinamento. Por que isso? A gente precisa ter um pouquinho de cuidado com as partes teóricas e as partes práticas dos treinamentos. A parte teórica não há problema nenhum de você ministrar online ou à distância, mas as partes práticas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Mesmo que a NR não seja explícita te dizendo é proibido ter a parte prática, vai do bom senso de quem está ministrando esse treinamento à distância. E isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Particularmente, eu acho que você dá um treinamento à distância sobre, por exemplo, o manuseio de extintor é muito diferente de você realmente manusear um extintor. Por que eu digo isso? Porque na prática eu vivi isso. Eu tive uma parte do treinamento de brigada de incêndio há muito tempo atrás. Eu tive uma parte teórica em que apresentava o extintor, os tipos de extintor e falava, existe um extintor que pesa 20 quilos. Tudo bem, 20 quilos está tranquilo, mas na hora que eu fui realmente manusear o extintor, 20 quilos é bem pesado para uma pessoa com a estatura que eu tenho. E, além disso, às vezes o extintor está colocado até 1,60 m de altura e eu tenho 1,60 m. Então, você tirar 20 quilos na mesma altura que você é muito complicado. Então, acho que esse tipo de percepção tem que ser bem aprimorada por quem está dando esse treinamento. Então, até que ponto eu posso dar esse treinamento? Essa parte prática do treinamento. Acho que esse já é um dos pontos de desvantagem que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é justamente assim, a NR não vai dizer não pode ter a parte prática, ou vai dizer, dependendo do caso, ela vai dizer essa parte tem que ser presencial. Mas às vezes ela não vai deixar isso muito claro. E aí vai do bom senso mesmo de cada profissional que está ministrando esse treinamento. É importante pensar nisso. Claro que a gente tem muitas vantagens do treinamento online, mas a gente tem que pensar também em como isso vai chegar, como esse conhecimento vai chegar para os funcionários. É importante pensar nisso, tá? Para as pessoas que estão sendo treinadas. Falando um pouquinho dos requisitos operacionais e tecnológicos que a gente precisa ter e cumprir conforme a NR1 define, a gente precisa ter certeza que mais do que certeza, a gente precisa ter um comprovante de que o sistema que a gente está utilizando para o treinamento online, ele fornece login e senha individual e que duas pessoas não consigam acessar ao mesmo tempo, porque às vezes você pode gerar um login só, uma senha só e várias pessoas acessando ao mesmo tempo. E aí não faz sentido, porque mais de uma pessoa vai assistir o mesmo treinamento como se fosse uma pessoa única. Então isso não está certo, a gente precisa garantir que o login e a senha sejam individuais e que o acesso seja individual. A gente precisa ter um contador e um comprovante, que normalmente é chamado de log de acesso, que é o tempo de acesso que você tem no sistema. Por quê? Se a gente for pensar na NR5, que é de CIPA, ela exige que o treinamento tenha 20 horas. Então, eu preciso ter um controle do tempo de acesso desse profissional, dessa pessoa que está sendo treinada. Porque senão ele vai terminar em 5 minutos, ele só vai passando a tela e aí não teve a carga horária definida pela norma regulamentadora. Então, isso também é extremamente importante. Além do que, o desenvolvimento do treinamento, ele tem que levar isso em consideração. Então, eu não posso desenvolver um treinamento que eu consiga acabar em 10 horas se ele tem que ter 20 horas de duração.
tá? Então isso também é muito importante para quem monta esse treinamento, né? Para quem define qual é o conteúdo e a maneira como é ministrado e como é apresentado esse conteúdo. A gente precisa pensar também no material didático de apoio, que é sempre importante. Não fica claro na norma, na NR1, se é obrigatório que esse material seja fornecido impresso ou digital, nada disso é definido, mas é muito interessante que as pessoas tenham um material didático de apoio para consulta posterior, ou até, se ela tiver esse interesse, essa vontade, de imprimir esse material didático antes e ir anotando as coisas que tiver dúvida ou questionamentos ou até coisas, informações importantes. Mas é legal, então, a gente sempre pensar nesse material didático. E o material didático ele tem que estar em conformidade com o conteúdo programático definido nas normas regulamentadoras. E de extrema importância, a gente tem que ter uma avaliação. A gente tem que ver se realmente o conteúdo foi fixado ou não pelo participante do treinamento. Em algumas normas define qual é a nota que a pessoa tem que tirar, ou, por exemplo, o treinamento de brigada de incêndio vai indicar qual é a nota, mas é interessante a gente pensar sempre numa nota de corte. O quanto que a gente acha ou o quanto a gente considera que seja importante a absorção daquele conteúdo. Normalmente se fala em 80%, 75% do que foi ministrado que a pessoa acerte, né? Que tenha respostas corretas na avaliação. Mas aí também, se não tiver definido na norma, vai do bom senso do profissional responsável pelo treinamento. Mas é sempre muito importante ter essa avaliação, mostrar a nota para o participante, ele tem que saber quanto ele tirou, e às vezes a gente pode pensar que se ele não teve absorção daquele conteúdo, ele não atingiu a nota mínima, que ele possa refazer esse treinamento, sem dúvida, porque o importante é ele absorver, não é para, não consegui passar, então não vou ter certificado e eu desisto. Não, ele pode retornar e reiniciar o treinamento. Uma área que é importante ter, um contato que é importante ter nesses treinamentos online, são os campos para tirar dúvida, né? Que seja online, que seja o envio de dúvida para depois o profissional responsável responder, ou que tenha as perguntas mais frequentes, mas que tenha algum ambiente para esse participante conseguir tirar alguma dúvida. Porque o objetivo do treinamento não é simplesmente tomar o tempo do participante, né? O objetivo do treinamento é realmente apresentar o conteúdo de uma maneira distante, né? À distância, porém, como se fosse presencial. Então é importante ter sempre um campo para os participantes poderem tirar dúvida também. Isso é bem importante. Então, uma parte importante para a gente pensar que a gente pode fazer um treinamento semipresencial se existe uma parte prática. Então, a gente pode fornecer a parte teórica toda à distância, né, via online, e a parte presencial a gente faz junto com os participantes. Recentemente, a gente adotou essa medida para os treinamentos de CIPA e tem apresentado uns resultados bem bacanas. Então, toda a parte teórica a gente fornece em 16 horas de treinamento online e a gente faz 4 horas prática. Por exemplo, para a CIPA, a gente faz a parte de reconhecimento do ambiente de trabalho, vai lá e leva o funcionário para fazer a análise do ambiente, a gente simula um acidente, então faz uma análise de acidente, a gente mostra como faz o mapa de risco daquele ambiente de trabalho. Então foi um híbrido entre o treinamento online e o presencial que tem apresentado resultados muito legais, muito bacanas, porque aí também permite que o participante tire dúvidas. Às vezes ficou alguma dúvida no treinamento online, ele vai lá e tira presencialmente com o profissional que estiver fazendo a parte presencial. Então é bem bacana, a gente pode pensar sempre nos treinamentos que tenham parte prática, que a gente coloque a prática num tempo reduzido, o suficiente para a gente apresentar tudo que for necessário. Então a modalidade semipresencial é bem bacana também. E no final de tudo isso,
fez o treinamento, seja online, seja semipresencial, a emissão do certificado é necessária. Então, nesse certificado vão constar todas as informações de carga horária, de conteúdo, quem foi participante, normalmente com nome e CPF, mas isso não tá definido na NR, né? E normalmente também a gente coloca o nome da empresa contratante desse profissional, tá? Mesmo que depois, posteriormente, o profissional possa utilizar esse conteúdo em outra organização, mas a gente sempre emite certificado indicando a que empresa que ele estava vinculado no momento do treinamento. Bom, eu falei bem especificamente de treinamentos da área de segurança, porque, como eu disse anteriormente, é a minha área de atuação. Mas a gente pode extrapolar tudo isso para os treinamentos de outras áreas. Então, áreas de RH mesmo, de treinamento em RH, a gente pode pensar em qualquer tipo de treinamento, que seja da área de saúde, por exemplo, apresentação de procedimentos operacionais. Tudo isso pode ser feito via online, é o mesmo critério. Eu só foquei mais na área de segurança mesmo porque é uma área que eu consigo dar exemplos mais reais e de fácil entendimento. Mas tudo isso que eu falei, aplicável para todas as áreas. As vantagens do treinamento online. Sem dúvida nenhuma, o custo dele é muito baixo, porque você consegue, em uma vez, fazer esse treinamento, que seja gravado ou desenvolvido em algum software, alguma coisa assim, mas de qualquer maneira você tem o custo uma vez só e você pode replicar quantas vezes forem necessários. Então, com, por exemplo, 1 hora de gravação de um profissional, você consegue replicar por inúmeras horas esse treinamento para todas as pessoas que precisam ser treinadas. Então, o custo-benefício é muito vantajoso, sem dúvida nenhuma. Além de você não precisar da área do treinamento. Então, você pode gravar numa sala, por exemplo, como eu estou fazendo, e não precisa alugar um espaço em que caibam 20 participantes, por exemplo. Você não vai ter o custo de coffee break, você não vai ter o custo de impressão de material, você não tem deslocamento das pessoas, porque às vezes o seu profissional está lá em Manaus e o treinamento vai ser dado aqui em São Paulo, você tem que fazer o deslocamento dele, você tem que bancar hospedagem e tudo isso. Então você não tem esse custo. Sem dúvida nenhuma, o custo de um treinamento online é muito inferior a um treinamento presencial. Você consegue ter a dedicação dos profissionais que estão assistindo esse treinamento. Porque muitas vezes você define que ele tem que fazer um treinamento na terça-feira às 4 da tarde. Só que ele está preocupado porque ele tem que entregar um relatório na terça-feira às 5 da tarde. Então ele não vai estar presente, ele não vai aproveitar o conteúdo desse treinamento. E é diferente de você liberar um login de acesso para ele assistir o treinamento online no momento que lhe for mais oportuno. Então você dá uma data limite para ele e ele vai assistir. Se for às 9 horas da manhã, o melhor horário para ele, ele assiste. Se for às 5 da tarde do outro dia, ele vai assistir. Então a dedicação dele vai ser maior, porque vai ser um momento em que ele está disponível para o treinamento e não um horário em que a gente definiu porque você tem que juntar 20 pessoas numa sala para ter um treinamento. Então, o tempo ele é muito mais bem aproveitado pelo profissional que está assistindo o treinamento. Você não precisa deslocar as pessoas todas ao mesmo tempo, o que contribui muito se a gente for pensar, por exemplo, numa área de produção. Como que você tira um setor inteiro de uma área de produção para assistir um treinamento ao mesmo tempo? Aí você já vai ter que pensar naquelas 2 turmas, dividir a equipe, metade vai num horário, metade vai no outro, só que aí pensa, você vai pagar o profissional ou o custo do profissional que está ministrando o treinamento, você vai ter que pagar 2 vezes. Né? Então, com o treinamento online, esse profissional gravou e essa turma toda aí da área de operação, de produção que você tem, vai assistindo alternado. Então, você consegue não complicar a sua área de produção, mas também todo mundo consegue fazer o treinamento. O alcance do treinamento, ele é muito maior quando ele é online, porque como o exemplo que eu dei antes, às vezes você tem profissional em Manaus
em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, qualquer lugar do Brasil e até no mundo. Então você consegue disseminar esse treinamento para que mais pessoas façam. Então você consegue ter uma capilaridade ali de treinamento muito maior. Então isso também é uma vantagem excelente. E a reutilização. Você pode usar no admissional, depois na reciclagem, depois de 2 anos, você vai lá e utiliza o mesmo treinamento e também várias pessoas sendo treinadas com o mesmo material. A maioria das vezes, a implementação desse treinamento, a realização do treinamento é muito simples, porque na sua grande maioria os treinamentos são realizados via internet. Então, basta você ter um acesso à internet e sem necessidade de ter um programa específico, de baixar algum software, alguma coisa assim. Então, você consegue ter um acesso facilitado. Existem alguns casos em que você precisa ter uma rede específica com um tipo de acesso de internet específico, mas esses casos são bem raros. Atualmente, a maioria dos treinamentos eles são feitos via internet comum, até com acesso pelo celular, não só pelo computador, então a gente consegue ter essa implementação muito fácil. E você consegue também disponibilizar materiais de consulta que a pessoa faz o download do arquivo e fica com essa pessoa para o resto da vida e ela pode consultar sempre que for necessário. Você consegue colocar imagens no treinamento, você consegue colocar sons, vídeos, então isso é bem bacana, porque também facilita muito para quem está dando o treinamento, para que ele fique mais ilustrativo e chame mais a atenção da pessoa que está fazendo o treinamento, participando do treinamento. Então isso também é bem bacana. Existem outras vantagens também, tá? Mas essas eu considero as principais aí para a gente discutir e apresentar para vocês. Algumas desvantagens que a gente tem, né? O aproveitamento da parte prática fica um pouco comprometido, então a gente precisa sempre pensar nessa parte. Eu acho que é um dos principais tópicos aí que a gente tem que pensar quando a gente faz um treinamento, porque a gente não tem aquela interação entre os participantes. Então, às vezes você conseguiria consolidar um pensamento, uma ideia, fazendo, por exemplo, uma dinâmica de grupo. E aí você não vai conseguir porque as pessoas, cada um tá participando da sua casa ou do seu local de trabalho. Então, você não tem essa interação entre os participantes. Isso pode ser um problema, mas também é facilmente contornável, dependendo da habilidade de quem está dando esse treinamento, né? De quem está ministrando o treinamento. Então, talvez essa parte de aproveitamento fique um pouco comprometida, mas dá para pensar em inúmeras maneiras aí de desenvolver essa parte, ou mesmo trazer para o semipresencial só essa parte, sem problema nenhum. Um item que a gente precisa pensar muito é o nosso público-alvo. Quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas que têm uma formação um pouco melhor, que tenham faculdade, por exemplo, ou mesmo que tenham um acesso à internet mais facilitado, ou às tecnologias, né, o acesso à tecnologia mais facilitado, tudo bem você fazer um treinamento online, ele vai se desenvolver bem, a pessoa vai conseguir manusear bem os equipamentos e entrar no sistema e tudo mais. Então aí não há problema nenhum. Mas a gente precisa pensar também, por exemplo, numa faxineira um pouco mais idosa. Será que ela vai conseguir ter o acesso? Será que ela vai conseguir aproveitar bem um treinamento? A gente poderia dar um treinamento de EPI para ela, por exemplo. Como utiliza a luva, como utiliza a bota, o óculos de segurança, não teria problema nenhum. Mas será que ela tem esse acesso facilitado? Então, o público-alvo é algo importantíssimo para a gente pensar. Às vezes você vai desperdiçar a possibilidade de ensinar alguma coisa porque a pessoa não vai conseguir manusear esses equipamentos, não vai conseguir entrar na internet para ver o treinamento. Então, só pensar, só ter um pouquinho de cuidado com isso. Às vezes um vídeo para esse público-alvo é muito mais fácil do que algo que tenha que ir clicando toda hora, que tenha que entrar numa tela, ir para outra, responder uma pergunta no meio ou não. Então, isso é importante de pensar. E a gente precisa pensar muito, também vai junto com esse item, é o envolvimento do público. Como que você vai envolver? Como que você vai segurar a atenção desse pessoal? Às vezes com perguntas, às vezes com vídeo, com música,
com essa interatividade tem que ser pensada para você segurar a atenção. Porque você ficar muitas horas fazendo um treinamento é um pouco cansativo. E aí a gente pode partir justamente para fornecer vídeos, para colocar uma linguagem diferente, chamar atenção. Se o seu público-alvo é jovem, você pode utilizar a linguagem mais jovem, mais informal, para conseguir chamar esse público. E um recurso também que é bem interessante é a gamificação, que é justamente transformar o treinamento num game, que seja mais interativo, que você responda uma pergunta e passe de fase. Existem inúmeros exemplos aí de gamificação, mas é bem bacana, você coloca personagens interagindo, e aí a historinha conta alguma coisa que você precisa passar do seu treinamento, do seu conteúdo. Então é muito legal, tem inúmeros recursos aí, e eu entendo que o treinamento online seja o presente e muito mais o futuro. Ele já está muito presente, mas sem dúvida nenhuma ele é o futuro dos treinamentos. E a gente precisa se adequar a isso, a essa realidade. Então, assim, em resumo, treinamento online é necessário, é importante, é interessante da gente fornecer para os nossos funcionários, sem dúvida nenhuma. A gente só precisa tomar cuidado com alguns pontos aí que foram elencados ao longo dessa palestra. São os pontos só de público-alvo, de como você vai apresentar, como que você vai fornecer ali uma interação entre os participantes, como você vai chamar a atenção deles justamente para desenvolver o treinamento. Então isso é importante de pensar, mas nada disso é impeditivo para a gente não caminhar com os treinamentos online, certo? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí nessas definições, se é bom, se não é, quando que é, qual a vantagem, qual a desvantagem. E eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, para a gente conversar um pouco, se vocês quiserem, certo? Então, muito obrigada e até a próxima!